E vamos dar início ao primeiro painel desta manhã. Chamo então o moderador desta jornada, Luís Castro, jornalista da RTP. Antes de mais, bom dia a todos. Sra. Vereadora, Srs. Presidentes, Sra. Secretária-Geral, obrigado pelo convite a todos, bom dia e igual agradecimento também pela vossa presença. Antes de chamar os oradores, uma pequena introdução, para além deste agradecimento. Nós temos uma particularidade. Como dizia Torga, acordamos indignados, mourejamos indignados, comemos e bebemos indignados e no final somos uma comunidade de indignados. Reclamamos muito e exigimos muito pouco. Quero dar-vos os parabéns por voltarem ao Porto. Eu sou um portuense e minhoto. Há um país para lá de Lisboa, eu trabalho em Lisboa e não me canso de o dizer, mas também há um país para lá do Porto. E sabemos que a Sra. Vereadora falou de autenticidade. Quem nos visita, seja no Porto, seja em territórios de baixa densidade, vem à procura dessa autenticidade. E convém que nós sejamos autênticos. Se for para lhes dar o mesmo que eles já têm ou já conhecem de outros locais, provavelmente não vêm. Mas também é preciso formar, qualificar. E o Carlos falou, e o Paulo, e o Luís, e de certa forma todos, nesta necessidade de voltar à escola. Voltar à escola não só para partilhar aquilo que se aprendeu ao longo da vida, mas voltar à escola para voltar a aprender. Porque é muito importante nós questionarmos e pormos em causa as certezas que ganhamos ao longo da vida. Não nos podemos esquecer que temos os patrões menos escolarizados da Europa. E é importante voltar à escola e às escolas. Mas o que é importante é ouvirmos os oradores, não propriamente aquilo que eu tenho para vos dizer. Eu tentarei não estragar a qualidade dos oradores, deixarei exatamente que sigam no sentido daquilo que eles acham que é importante dizer e não naquilo que eu acho que é importante perguntar. Por isso, vou chamar os intervenientes. Há algumas baixas. Há uma baixa do Manuel Melo, que, como sabem, é o gestor de serviços de energia B2B da Galp, por uma questão pessoal, familiar, teve que se ausentar. Por isso, esta conversa vai ser feita com a Carla Abreu, do Turismo de Portugal, a quem eu chamo para vir para o palco, se tiver essa amabilidade. Há o Carlos Teixeira, que é arquiteto, e há o Manuel Oliveira, que é do Gabinete Técnico de Segurança contra Incêndios do Porto. Por isso, bem-vindos. Se faz favor. Estará um sofá a mais, mas ficará um sofá sim pela ordem que, se quiserem ou se quiserem trocar, aqui quem manda são vocês. Carla, se pudesse ser aqui. O Carlos e o Manuel. Nós teremos cerca de uma hora e pouco, e depois irei abrir a conversa a quem está na plateia. Eu não questionei, mas julgo que talvez haja um microfone para correr, um microfone que vai correr depois quando quiserem fazer a vossa intervenção, que eu peço que seja curta, porque peço 30 segundos para contexto e 30 segundos para uma pergunta, e não uma intervenção, porque há, por vezes, essa tentação de
intervir e fazer uma longa explanação daquilo que também acham. É importante, mas também é importante depois questionar ou colocar esses temas ou essas pertinências a quem está aqui no palco. Há pouco, antes de começarmos, eu não falei com a Carla, mas falei com o Carlos e com o Manuel e pedi-lhes que me fizessem um histórico do que aqui iríamos trazer. E como nós somos muito dados à lamúria, estamos sempre a dizer mal de tudo e de todos e achamos que as coisas nunca estão bem, é bom que assim seja, mas também é importante sabermos o que é que mudou, o que é que se alterou, porque o Portugal que tínhamos há 10, 20, 30 anos mudou muito e também no vosso setor, melhor do que ninguém vocês sabem, o que mudou. Mas também estão aqui jovens, que eu julgo que sejam estudantes, também é importante dar-lhes memória, num país que está a perder memória. Dizem que o passado fica nos museus, eu não concordo. Acho que o passado, volta e meia, tem que ser recordado para percebermos porque é que estamos aqui hoje e como é que queremos construir o futuro. Por isso, Carla e Carlos e Manuel, vou pedir-vos que me façam, não a mim, mas falo em nome de todos, uma resenha do que é que mudou de bom. Sabemos que há muitas coisas que ainda não mudaram, algumas mudaram para mal, mas vamos começar pelo bom. Eu não vos ofereço um cálice de vinho do Porto, porque não sei se gostam ou se não gostam, mas se alguém quiser, ao longo das vossas intervenções ou nas pausas, poderá fazê-lo. Vamos começar com um bom brinde daquilo que de bom tem acontecido. E depois vamos àquilo que é preciso mudar. Muito bem. Olá, bom dia a todos. Indiretamente ao assunto. O que é que nós podemos dizer que mudou de bom? Estamos a falar de licenciamento e por isso é nesse contexto que nós vamos falar. Sem dúvida que a desmaterialização dos procedimentos administrativos, a simplificação administrativa, foi aquilo que mudou, que foi bom. Sendo que não há coisas perfeitas, não resolve tudo. Mas o facto de um empresário não ter que se deslocar, está em Lisboa, ter que ir ao Porto, está no Porto, ter que ir a Lisboa, está em Évora, ter que ir a Bragança, é uma grande vantagem para todos. Para submeter um processo, que pode ser feito online e não tem que ser impresso em papel e entregue na instituição devida. O sistema, o procedimento administrativo estar claro e agilizado. Todo o processo do licenciamento que tem a ver com o regime jurídico da urbanização e edificação segue um princípio de simplificação administrativa em que se mantêm licenças administrativas, mas que, por outro lado, os controlos prévios também têm meras comunicações, com prazos curtos. Isto tudo é uma vantagem, porque dá escolha, dá alternativa. É claro que depois todas as partes envolvidas têm de cumprir. E o mundo não é perfeito, os procedimentos são mais simples quando o processo é simples, são mais complexos quando o processo é complexo. Às vezes ainda há uma ideia, sobretudo no investimento estrangeiro, ainda há esta ideia que se vai tentando desmistificar, que é muito difícil investir em Portugal, que é muito difícil licenciar um processo. Sim, está bem, às vezes não é fácil, mas também é preciso saber escolher a localização. Às vezes as localizações não são possíveis, não são execuíveis, mas a localização é muito bonita e o investidor gostava era de construir ali, mas efetivamente, se vamos ver o plano diretor municipal e não se pode construir, por isso há aqui várias faces nesta moeda. Em termos de procedimentos de licenciamento, melhorou bastante. O caminho é longo, não é um caminho fácil, não é um tema fácil o que estamos a falar de valores públicos, quando há uma licença é porque há valores públicos a defender e que estão em causa, mas sim, agilizou-se incomparavelmente, evoluiu-se muito. Carlos. O Carlos está a consultar as notas, está muito pensativo. Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite da Aresp para ter esta oportunidade de partilhar, no fundo, as dores de quem projeta e de quem está do lado do promotor e fazer a articulação com as entidades. Efetivamente, o Simplex, por exemplo, no licenciamento da atividade em si, facilitou imenso.
mas partindo do pressuposto que o edifício se coaduna ao fim a que se destina. Isto é, muitas das vezes o promotor arranja um determinado sítio, um determinado espaço, que não serve só o licenciamento através do Simplex. É preciso fazer o licenciamento da edificação. E aí, muitas das vezes, ou 100% das vezes, implica que uma série de entidades que precisam de prestar os seus pareceres, nomeadamente são uma série delas, que não se articulam entre si. E fica ao promotor, no fundo, de fazer este link entre várias entidades. O que, sendo a coisa pública, deviam se articular entre si e facilitar. No fundo, são coisas que podem ser melhoradas, havendo um estudo de projeto que já existe ao nível municipal, mas que podia ser alargado para as atividades económicas. Por vezes o promotor anda quase como uma bola de ping-pong entre várias entidades. E com pareceres, por vezes, distintos e de difícil articulação. Ainda há pouco tempo existe efetivamente melhorias, aí advém a questão de fazer comunicações prévias, onde os técnicos, o promotor e o construtor assumem a responsabilidade. Eu, pessoalmente, e a minha opinião é que irá, porventura, aumentar a litigância relativamente a estes elementos, uma vez que o ónus do licenciamento é colocado no promotor e nos técnicos, e não nas entidades. Portanto, acredito muito mais no licenciamento tácito quando não são cumpridas os prazos legais, mas eu acho que é importante haver articulação entre os técnicos, o promotor e as entidades, e não colocar todo o ónus no promotor e dizer assim, muito bem, vocês avancem, e depois, a posteriori, não estaremos cá para vos fiscalizar. Se a legislação fosse clara, muitas das vezes a legislação não é clara, é conflituosa entre si, os interesses entre entidades são completamente distintas, isto é, os interesses de uma NPC legítimos e os interesses de um antigo IGESPAR, Direção Regional de Cultura, também são distintos, preservam coisas distintas e que compete aos arquitetos e engenheiros articularem estes interesses num único projeto, e depois temos o programa do próprio negócio em si, não é? Da pessoa que quer investir num restaurante ou num hotel, e cozer tudo isto não é muito fácil. E temos uma legislação, como também foi dito há bocado, que era a questão regulatória. Isto é, temos muitos diplomas, muitos deles dispersos, não existe, no fundo, um apanhado geral de toda a legislação. O RJUE já vai, não sei, na 18ª, 19ª na revisão, e que se calhar deveria ser todo reescrito e, no fundo, haver um documento, um Regulamento Geral de Edificações Urbanas. E depois temos os municípios com a sua autonomia, que é os Regulamentos Municipais de Edificações Urbanas, que depois duplicam esta complexidade toda. Portanto, não é fácil, sem dúvida, é um desafio muito grande para os promotores, mas sem dúvida também para os técnicos, poder, no fundo, ir de encontro às expectativas do negócio. Mas sem dúvida que ao longo destes anos temos vindo a melhorar, e cada vez os técnicos também são mais qualificados, as autarquias têm, também dependendo da dimensão da autarquia, conseguem ter técnicos que apoiam quer o promotor, quer os técnicos externos, a fim de chegar a uma boa solução, e no fundo, temos que ter esta articulação entre público e privado. Estamos a trabalhar sobre a coisa pública, e aquilo que há bocado diziam, o que é que nos distingue dos outros? Um deles, sem dúvida, é o património. Não é? Nós podemos levar tudo, não é? Os sistemas financeiros, o capital, mas há coisa que o capital imobiliário edificável não podemos pegar num monumento, um mosteiro, e relocalizá-lo. Portanto, efetivamente, é uma mais-valia e devemos tirar partido disso. O Carlos discorreu sobre todos os temas, saltou logo para a segunda parte, que era as discrepâncias que nós iríamos falar a seguir, mas já fez também uma resenha do que acha que também, de forma sintética, resumida, do que é que mudou, mas gostava depois de voltarmos à questão do património e a todas essas discrepâncias de que falávamos há pouco antes de começarmos e agora também abordou. Manuel. Muito bom dia a todos. O meu nome é Manuel Oliveira, eu trabalho na NPC, mais aqui no Porto, no distrito do Porto. A minha experiência é inspeções regulares, verificação de medidas de autoproteção, implementação, é a parte má que aqui o seu projetista falou, e sobretudo os projetos. Eu agora, de uma forma pedagógica, eu sou mais uma pessoa no terreno.
estou mais no terreno, mas de uma forma pedagógica e fazendo um histórico, o que é a segurança contra incêndios em edifícios, e nesta última publicação, ou seja, em 2008, puseram recintos. Também se aplica a recintos. E nós somos um país de festivais e os nossos recintos são todos eles vedados. E se acontecer alguma coisa, temos de ter exatamente a mesma sinalética que temos neste audito. Mas vamos falar sobre a parte histórica do regime jurídico de segurança contra incêndios, que foi publicado em Diário da República em 2008. No final, muito junto do Natal, tinha um regime jurídico. Naquele atual contexto que nós nos lembramos, os mais novos nem tanto, mas no início de uma crise, ele começou a ser aplicado em 1 de janeiro de 2009, um documento que foi elaborado a partir de 2004, 2005, num outro contexto socioeconómico, e ele só visava edifícios novos. É claro, entrou em funcionamento, as medidas de autoproteção eram uma exigência, porque até ali não havia medidas de autoproteção, ou seja, era o licenciamento, é um dos temas deste, era o licenciamento, e depois do licenciamento, segurança contra incêndios, já obtivemos, funcionamos. As medidas de autoproteção veio mais ou menos regular, fazer com que essas obrigatoriedades dos equipamentos tivessem manutenção e estivessem sempre operacionais. Isso foi o que introduziu. Mas não podemos nos esquecer, quando entrou em 2009 estávamos numa crise. Os projetos novos, que estamos no licenciamento, que surgiram nessa altura, tinham alguma dificuldade. Era uma coisa nova, também não havia muitos projetos novos. Aquilo foi avançando. Estamos a falar numa fase que era tudo em papel, recebemos cópias e cópias. Em 2015, dá-se o boom aqui no Porto, há uma revisão e aí é introduzido um artigo para ver a recuperação dos edifícios antigos, com algumas... E foi evoluindo. A legislação foi evoluindo e foi se adaptando à realidade. E ultimamente, com este grande boom entre 2015 e 2019, houve novamente em 2019 uma atualização da legislação e aceitou perfeitamente esta recuperação dos edifícios antigos, é aquilo que nós fazemos mais aqui no Porto e no resto do distrito do Porto, os edifícios antigos a ser recuperados e a serem convertidos para outras atividades. Estas atividades, nós sabemos perfeitamente que o licenciamento é uma coisa, a segurança contra incêndio é outra, e a segurança contra incêndios existe essencialmente para o primeiro princípio, salvaguarda da vida humana. O segundo princípio é o ambiente e o terceiro princípio é o património. Quando fazemos a salvaguarda da vida humana, aqui quem está cá pela primeira vez, estamos a garantir uma coisa, a sustentabilidade do negócio. Estamos numa escola de hotelaria, é a sustentabilidade do negócio. Se garantirmos a segurança da vida humana dos nossos potenciais clientes, estamos a garantir a sustentabilidade. Eu, em modo de alerta, digo, no atual contexto, se acontecer algo aqui no Porto, é logo divulgada de nível mundial e parte daqueles números que foram aqui referidos inicialmente começam a baixar drasticamente. Porque vai-se constar que há aqui situações com falta de segurança nestas várias áreas históricas do Porto e de Portugal. Isso baixa. Daí ser muito importante termos o respeito por este regime jurídico de segurança contra incêndios, sobretudo as medidas de autoproteção. As medidas de autoproteção é um documento, mas não é um documento estático, não é elaborado e arquivado. É um documento dinâmico e não passa de um documento para ser auditado a qualquer momento para verificar se realmente está implementado e também como linha de orientação. São três componentes. O primeiro componente são os registros, o segundo componente são procedimentos de prevenção, de rotina, e o terceiro componente é também uma orientação para que se faça a evacuação havendo um sinistro no edifício. Isto, resumidamente, são as medidas de autoproteção. Como este documento não é um documento estático, como eu falei, tem que ser atualizado diariamente, tem que ser atualizado mensalmente, tem que ser atualizado anualmente, e ao auditado surgiu uma outra figura no regime jurídico, que entrou em vigor em 2009, que são as inspeções regulares. As inspeções regulares aos vários edifícios têm a sua periodicidade, assim,
E é uma questão de segurança. O nosso automóvel, para comparar, não se compara, mas para comparar, vocês ficaram com uma ideia, é como o nosso automóvel, vê se trava bem. Ou seja, temos que fazer estas inspeções regulares. E mais à frente, num outro tema, eu posso falar, já passei por muitos hotéis aqui do Porto e posso mais à frente falar sobre este tema. Resumidamente é isto. É a sustentabilidade do negócio, é ter sempre presente a salvaguarda da vida humana, respeitando o que está prescrito, porque o que está prescrito hoje em Diário da República em relação à segurança contra incêndios foi sacrificado muita gente. Houve muitos acidentes anteriormente, morreu muita gente. Temos de ter isso presente, está bem? E não me alongo mais, senão estou aqui até às 12h30. Tem tempo. Como eu disse no início, eu não vos interrompo porque não gosto de cortar o raciocínio. Se alguém está a formular um raciocínio, eu não tenho que o interromper para o levar no sentido daquilo que eu pretendo. Obviamente o raciocínio deve fluir e, Manuel, sinta-se à vontade, e Carlos, obviamente, para usarem o tempo da forma como o entenderem. Carla, eu para além de um simples jornalista, também sou empresário e tenho várias áreas de intervenção. Imobiliário, eventos e também já me estou a aventurar no turismo. Já fiz algumas incursões, tive reuniões no Turismo de Portugal, na Secretaria de Estado do Turismo, com as entidades regionais e até hoje, apesar de ter alguma facilidade de chegar à conversa com algumas pessoas, não ao benefício ou daí tirar vantagem, a verdade é que até hoje eu perco-me no meio deste emaranhado de... Nunca falou comigo. É que a seguir vamos trocar os contactos. A seguir vamos trocar contactos. Vamos ver se é desta. Não há 3 sem 4. Vamos ver. E se eu, como disse, tenho a possibilidade, ou pelo menos de acesso à informação, ou até de acesso à conversa com algumas pessoas, eu imagino quem está no resto do país e então no interior mais ainda. E agora temos uma agenda para o turismo no interior. Com quem é que falamos no Turismo de Portugal? Quem são os interlocutores? Até porque esta questão dos interlocutores também se estende às vossas áreas. Eu gostava depois de manter o foco, se vocês sentem que há necessidade de ter interlocutores, e não nos podemos esquecer dos contributos da Aresp para as medidas de proteção. Mas não está esquecido. Carla. Eu faço sempre uma recomendação. Eu não sou política, sou técnica. Eu trabalho no Turismo de Portugal, sou técnica do Turismo de Portugal. Eu peço desculpa, não vou ser politicamente correta, mas eu tenho que dizer o seguinte. Quando uma empresa pretende desenvolver um projeto, deve sempre contactar o nível técnico. Também já contactei. Pronto. Não faço comentários sobre isso. Provavelmente nunca falou comigo. Dentro do Turismo de Portugal, que é a sua questão, temos uma área de apoio às empresas, é uma área de apoio ao empresário, com um grau de acompanhamento e de um nível mais desenvolvido e menos desenvolvido, por isso é do assunto muito simples ao assunto muito complexo. E nós fazemos o acompanhamento enquanto entidade pública, enquanto Estado. Não somos consultores, fazemos quase um papel de consultores, temos muita ligação com os arquitetos, os engenheiros, com os advogados, com as câmaras municipais, com outras entidades públicas, fazemos muita articulação, partilha de conhecimento, acompanhamento de projetos, mas não somos consultores, não nos podemos substituir aos empresários para desenvolver os projetos. E depois o Turismo de Portugal ainda tem áreas operacionais específicas, temos uma área que tem uma equipa de arquitetos, que emite pareceres, que faz reuniões, que faz as auditorias dos empreendimentos turísticos que o Turismo de Portugal classifica, que não são todos, são alguns de fora, que são as câmaras municipais que classificam, e tem conhecimento para partilhar. Se submeter um projeto no Turismo de Portugal, posso lhe garantir que não sai logo um parecer desfavorável. Sai um contacto telefónico, olha, falta este elemento. Se virmos que o elemento não está próximo, sai um pedido de elementos que é para o prazo parar.
Depois esperamos todo o tempo do mundo, o processo fica em aberto, nem sequer encerramos o processo com o Código de Procedimento Administrativo, para que os técnicos e os promotores consigam completar o processo. E depois emitimos os pareceres. Os pareceres são emitidos, regra geral, dentro dos prazos, sendo que, atualmente, os pareceres do Turismo Portugal, estamos a falar a nível do licenciamento e da comunicação prévia de um empreendimento turístico que o Turismo de Portugal classifica, que são os estabelecimentos hoteleiros, os hotéis rurais, os apartamentos turísticos, os aldeamentos turísticos e ainda os conjuntos turísticos, que é uma figura complexa e híbrida. E dentro deste âmbito, o parecer do Turismo Portugal já não é obrigatório, não é vinculativo. Só é obrigatório quando há um pedido de dispensa de requisitos, nomeadamente em situações de património, que já aqui falámos, que considerando que é património, que há valores a proteger, então aí há uma abertura para dispensar os requisitos. Este parecer não é obrigatório. Os técnicos podem propor, os técnicos autores dos projetos e os promotores podem partilhar a responsabilidade de elaborar um projeto, submeter à Câmara, a Câmara Municipal só tem de verificar as questões urbanísticas, aceitar os termos de responsabilidade e aprovar. É claro que há câmaras que querem acautelar algumas deficiências que possam, obviamente, que depois vai causar problemas futuros a ambas as partes, à pública e à privada, e quer acautelar algumas situações. Mas o parecer não é obrigatório. Ainda assim, o parecer é muito solicitado, por uma questão de garantia, até de conforto de investimento por vezes. E o Turismo Portugal tenta cumprir o prazo que não tem do Código de Procedimento Administrativo. Cumprimos o prazo do CPA, não tem prazo. Alguém que cumpra. Há essa Prazos. tentativa. Pronto, eu penso que esta é uma grande colaboração com os empresários. Outra questão que eu penso que é muito relevante é informação clara sobre a instrução do processo. O que é necessário para submeter um pedido de parecer ao Turismo de Portugal? Eu penso que em todas as matérias que envolvem processos de licenciamento, comunicação prévia, o que é fundamental? A burocracia não é ver muitos elementos. A burocracia é a informação ser clara, estar disponível e sistematizada. É uma pessoa querer submeter um processo ali sobre este tema e saber o que é que se aplica. Isto. Tem este valor? É isto. Tenho mais este valor a proteger? É isto. E esse tema, o Turismo de Portugal tem organizado. Há um formulário único, uma lista de elementos. São elementos do RJUE, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, e são elementos do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. É claro, a lista é um formulário que se preenche digitalmente, que se submete na plataforma online com o pedido. É claríssimo. Se houver dúvidas antes de submeter, contacta-se o apoio empresário do Turismo de Portugal. Pode-se ter reuniões prévias com o apoio empresário do Turismo de Portugal ao nível do enquadramento dos projetos até ao momento do projeto estar concluído. Estando o projeto concluído, há várias soluções. Pode ser solicitada uma reunião informal ao Turismo de Portugal com os nossos técnicos. Pode ser solicitada uma outra reunião informal, mas da qual resulta uma ata final, para garantir algum conforto daquilo que foi falado. E depois ainda pode submeter o pedido de parecer. E é isto, basicamente, quanto ao licenciamento. O Turismo de Portugal tem muitos domínios. No âmbito do licenciamento de empreendimentos turísticos, que é só disso que estamos a falar, daquelas tipologias, não estou a falar de alojamento local, não passa pelo Turismo de Portugal, não estou a falar da parte das agências de viagem, da animação turística, estou a falar neste momento daquilo que pode ser objeto de licenciamento ou comunicação prévia, que são o projeto de instalações de empreendimentos turísticos desta natureza, estabelecimentos hoteleiros, hotéis rurais, etc. 93 550 84 86. Depois dou o meu contato. Falávamos das discrepâncias, o Carlos também já falou, discrepâncias, falta de interlocutores, podem ir por onde acharem que é mais importante É assim, e podem a começar. desmaterialização dos processos em digital veio facilitar imenso e colocar até agora a intenção com as políticas mais habitação de fazer o portal único de licenciamento, sem dúvida vai melhorar, e a uniformização de critérios, isso é fundamental. Contudo, todos os negócios são feitos de pessoas para pessoas e de pessoas com pessoas. Portanto, é muito importante esta posição do Turismo de Portugal em receber os técnicos, os promotores, de por vezes, em vez de recebermos uma notificação camarária para responder em 30 dias, que vem depois de 30 dias, já estamos a ganhar aqui 60 dias, ou usar elementos como falta o desenho do receptáculo postal num empreendimento, porque existe uma portaria de 1980 e qualquer coisa, por causa do receptáculo postal, quando estamos a falar de investimentos na ordem dos 4, 5 milhões de euros, só para atrasar mais 30 dias para a entidade camarária ter mais aquele tempo para responder. Portanto, isso não ajuda de forma alguma
o promotor e a credibilização das próprias instituições. Por isso a necessidade, que estava-se há bocado a falar, da revisão legislativa na área da construção e da edificação é fundamental para tirar todos estes elementos que vêm criar entropias ao que se pretende. Chegar ao preciosismo do desenho do receptáculo postal, do que não é necessário. Mas pronto, alguém Preciosismo de desenho? de desenho, da altura ao chão, do local onde se coloca a abertura do envelope. Portanto, existe uma portaria, uma página de Diário da República só com essa normativa. Portanto, se a gente compara isso a toda a legislação que está espalhada em todos os diplomas, não é uma tarefa fácil. E, por isso é que eu digo que usar o instrumento de comunicação prévia, onde a assinatura do técnico com o devido termo de responsabilidade do promotor e mesmo do construtor, que aumentará sem dúvida a litigância, porque uma coisa é uma operação em loteamento, que já está previsto na lei, ou no seguimento de um pedido de informação prévia, fazer-se uma comunicação prévia de que se vai entrar em obra, tudo bem, porque já existe um parecer prévio. Quando, logo à partida, todos estes elementos entram como comunicação prévia, eu acho que não pode ser. Acho que realmente teremos todos aqui graves problemas. Mesmo os promotores acho que não querem correr esse risco, por muito que seja lá, basta um erro de uma implantação. Quer dizer, eu já falo a título pessoal, já tive processos em algumas autarquias onde 2 técnicos têm pareceres distintos. Portanto, mudou o técnico. Os advogados. Mas dentro da mesma entidade, sobre o mesmo plano diretor municipal, sobre o mesmo regulamento. Também entre advogados, onde estão 2 advogados, há 3 Mas parceiros, em por isso. municípios existe. E sermos notificados também em caricato para 2 números de polícia distintos, dentro do mesmo processo. Portanto, num exige, sei lá, uma claraboia de desenfumagem e um alargar de umas escadas, e no outro dizem que é necessário umas outras coisas para o número de polícia ao lado. Portanto, nem se articulam dentro do mesmo processo. Portanto, há municípios que funcionam bem, outros nem por isso. E nem todos têm um interlocutor. O interlocutor de procedimento. Isso é muito importante, haver um interlocutor dentro do município, até que faça a ligação dentro do próprio município e dos próprios departamentos, do ambiente, sei lá, a colocação de resíduos sólidos e urbanos, que é um departamento à parte, das infraestruturas elétricas e telecomunicações. Portanto, todos esses departamentos articular entre eles para ver um único interlocutor com o município. Se calhar também é necessário termos alguém que, ao nível superior, que faça a interligação com a Agência Portuguesa do Ambiente, Infraestruturas de Portugal, a Rede Elétrica Nacional, que agora foi privatizada, que tem parceiros vinculativos, e que entram em conflito. E depois, por parte do projetista, tentar criar aqui um equilíbrio entre os interesses das várias entidades. Por isso é que há bocado estávamos a falar em off, né? A questão da importância da ANPC, sem dúvida, as pessoas em primeiro lugar, mas depois a questão do património, por exemplo, é das coisas que mais entram em conflito, pelas necessidades técnicas. Quer dizer, não vamos desventrar um convento do século XVI para passar uma conduta de ventilação, extração de fumos. Não vamos ou vamos? Porque depois o que é que se impõe ao quê? E não é fácil criar este ponto de equilíbrio. Manuel. Ok. Em relação à segurança contra incêndios nesta área, a segurança contra incêndios abrange todas as especialidades. É uma especialidade em si, mas abrange todas as especialidades. E temos que ter sempre em atenção a coordenação dessas especialidades. Normalmente, na parte do projeto, pedem logo inicialmente a segurança contra incêndios para ver a arquitetura, e a arquitetura tem alguns constrangimentos, sobretudo aquelas distâncias a percorrer para a evacuação, mas depois envolve também as outras especialidades, e que é bastante importante. Sobretudo, nesta área que nós estamos, da restauração e da hotelaria, as áreas técnicas, em que já entramos com eletricidade, já entramos com AVACs, já entramos com aquelas áreas todas. Com? AVAC, o ar-condicionado. Estou a utilizar uma terminologia muito... Peço desculpa a minha ignorância, Fez muito bem. mas estou a aprender. Mas todas aquelas áreas técnicas que é para o conforto do espaço. E depois não podemos nos esquecer daquele que pode provocar mais incêndios, que é aquele que provoca mais incêndios, que é a própria cozinha. Há cozinhas e cozinhas. Temos potências, mesmo que sejam elétricas, bastante grandes, e essas potências associadas ao aquecimento pode provocar. Isso é bastante importante na fase de projeto. Mas, como eu disse inicialmente, não é só na fase de projeto, porque na fase de projeto este universo dos projetistas, da segurança contra incêndio, este universo da elaboração das medidas de autoproteção,
da implementação das medidas de autoproteção, quando surgiu, teve que se criar empregos, porque não havia ninguém especializado nesta área. Porque quem faz são entidades, são técnicos que são especializados em segurança contra incêndios e em 2010 não havia muitos no mercado. Entretanto, foram surgindo, foram adquirindo experiências de outras áreas, porque as medidas de autoproteção, uma resenha histórica, já existiam noutras áreas, sobretudo nos hospitais, são bastante exigentes na parte da saúde, e a imagem daquilo que já se fazia já utilizou-se para o resto das outras atividades, nomeadamente destas da hotelaria e da restauração. As medidas de autoproteção, que são os comportamentos, que é essencial aos comportamentos. Para além dos comportamentos, é a manutenção. A manutenção destas áreas que nós falamos é o essencial, porque o licenciamento não é só pôr o equipamento a funcionar, ou seja, não é pôr o restaurante, não é pôr o hotel a funcionar. Depois é necessário que ele esteja todos os anos operacional, porque numa cozinha, se falhar um equipamento, naquele dia não há refeições e temos que não aceitar clientes. Só para dar um exemplo, estamos numa escola de hotelaria, para dar um exemplo. Mas há outros exemplos que eu posso dar. Já fiz muitas inspeções regulares a hotéis e nós víamos que o gestor do hotel ele tem um ginásio. Ele todos os dias tem que correr o hotel de cima a baixo. Se não é ele a correr, tem que ordenar que se percorra e ver esta verificação. É essencial para a sustentabilidade e isso são procedimentos que estão nas medidas de autoproteção. Isso tem que estar registado e é auditado. As medidas de autoproteção, tudo muito bem. Agora, o que nós falamos aqui é burocrático? Não é. A partir de 2019, isso foi agilizado. Até 2019 era tudo em papel, portanto o processo de licenciamento era em papel, era entregue 4 cópias, depois uma delas já validada ia para o município, a outra era para o cliente e a outra ficava em arquivo. Isso foi abolido a partir de 2019. Neste momento está tudo no portal Portugal, na parte de empresas, tanto a parte do projeto, como a parte das medidas de autoproteção aprovadas, e as medidas de autoproteção é para aquele local, é para aquele hotel, é para aquele restaurante, é para aquela atividade. Muitas vezes pode ser um salão de eventos. As inspeções regulares, o pedido das inspeções regulares também é feito no portal. Está tudo agilizado e tem sofrido alguma evolução até hoje. O portal começou a funcionar em 2019 e de 2019 até 2023 tem sofrido algumas alterações. Para fazer esta manutenção, que é verificado nas inspeções regulares, nas auditorias das inspeções regulares, para fazer esta manutenção destes equipamentos que eu acabei de falar, que são aqueles equipamentos que são necessários estar instalados e precaver no licenciamento, tem que ser por entidades com alguma credibilidade. Ou seja, o legislador, no regime jurídico que eu falei inicialmente, obrigou a que essas entidades fazem a manutenção aos equipamentos de segurança. E eles são bastantes, desde a porta de fogo até a iluminação de emergência, passando pelos extintores, todos aqueles sistemas de extinção, têm que estar registados na NPC. E para estar registados, tem que ter formação nessa área, mas isso está tudo agilizado, tanto o registro desses profissionais é feito no portal Portugal, na área de empresas, como também as formações. As formações também estão lá todas, é lá dito quais são as entidades que podem dar formação nesta área dos equipamentos de segurança contra incêndio. Toda essa informação está no Portugal e também está no site da Proteção Civil. Está muito mais agilizado desde 2009, porque há aqui na plateia alguns com alguma idade e realmente antes de 2019 era muito papel e era uma grande confusão. Neste momento, a única coisa que falta é a interação com quem vai receber esse documento. Isso perdeu-se. Agora estamos atrás de um computador. Normalmente as pessoas fazem isso ao fim de semana porque tem menos trânsito digital no portal Portugal e fazem ao fim de semana. Nós notamos logo à segunda-feira. Tem uma grande quantidade de pedidos porque toda a gente utilizou o fim de semana para introduzir. É uma grande vantagem esta parte do licenciamento, das medidas de autoproteção e tudo no portal Portugal.
Depois eu posso falar mais à frente sobre Quais foram os contributos da Aresp para as medidas de autoproteção? os contributos. As medidas de autoproteção devem ser elaboradas. Inicialmente, nas medidas de autoproteção, não sabia como é que se iria fazer. E então, agilizou-se um articulado das medidas de autoproteção e depois era ajustada a cada equipamento, ou seja, a cada restaurante, a cada hotel, mas o profissional tem que ir lá ao local e tem que identificar todos estes espaços, todas estas áreas técnicas, que é essencial para a sustentabilidade. Isso é essencial. Eu, como técnico, tenho que falar nisso, porque esta manutenção, que é uma terceira entidade que a faz, e que está registada na NPC, é essencial. Está bem? Ana? Eu estava a tentar descobrir onde está o microfone. Não consegui. Sim, sim. E agora, o Carlos também quer falar. Vamos só ouvir a Ana e depois já volto a vocês. Bom dia a todos. Já que me provocaram, só para dar uma informação que a Aresp, a pensar em vós, que é esse o nosso primeiro objetivo, trabalhou muito com a Proteção Civil e fez, de facto, um documento com a validação da Autoridade da Proteção Civil, que nada mais é do que as medidas de autoproteção, que é obrigatório, como já foi referido. Portanto, se precisarem deste serviço, a Aresp disponibiliza aos seus associados e, portanto, nós vamos ajudar a fazer a implementação destas medidas e depois, obviamente, será certificado pelo Serviço de Proteção Civil, mas nós garantimos que os estabelecimentos, quer de restauração, quer de alojamento, já cumprem essas medidas quando uma vistoria for aos locais. Portanto, a Aresp é para isto mesmo, é para vos ajudar e, portanto, nós disponibilizamos estes serviços aos associados, que é para isso que nós existimos. Aos associados. Quem não for associado, lamento, mas tem mesmo que ser associado. Sejam. Há uma ficha no final. Há uma ficha. À porta. À saída podem preencher a ficha. O Carlos e a Carla É só uma breve, querem também acrescentar. um breve apontamento relativamente às certificações, não só na questão da segurança, na questão energética. Eu acho que os promotores devem ver a certificação como uma mais-valia de melhoria do seu negócio, isto é, não uma mera o cumprimento legislativo, porque efetivamente se eu tenho um edifício eficiente do ponto de vista energético, uma boa certificação, é natural que os meus gastos em energia serão reduzidos. Por exemplo, a introdução agora da certificação hídrica, que está em vias também de acontecer, acho que os promotores devem estar atentos a isso, porque sobretudo em unidades hoteleiras e com a escassez de água que está na luz do dia, efetivamente é uma mais-valia. E não olhem para as certificações meramente como algo punitivo, mas sim como algo positivo na sua atividade. Era só isso que eu queria deixar claro. Obrigado. Carla. Eu queria só fazer aqui algumas observações para desmistificar também um bocadinho alguns procedimentos. Em relação à comunicação prévia, como eu sou da administração pública, eu sei perfeitamente do que é que estou a falar, mas às vezes os privados não sabem do que é que estamos a falar. Há os procedimentos, nós queremos fazer uma obra, uma criação do edifício, uma reabilitação do edifício. O que é que nós temos que verificar? Temos que verificar se carece de controle prévio pelas entidades, ou se é uma obra isenta. Há um diploma, que é o regime jurídico da urbanização e edificação, que diz claramente como é que estas duas fronteiras se dividem. Também faço aqui um parênteses, que eu sei que as pessoas têm um bocadinho de receio de ler a legislação. Não tenham receio, porque a linguagem da legislação hoje em dia, com algumas exceções, é bastante clara. É como os e até contratos bastante dos bancos. acessível. Aqueles de letra Depende muito pequenina. bem. Se formos, por exemplo, agora para a legislação dos apoios financeiros é um bocadinho mais complexo. Nós estivemos a falar destas matérias de obras, chamemos-lhe assim, de procedimentos administrativos, é absolutamente claro. Não tenham medo de ir à fonte e ver onde é que está escrito para perceberem e para tomarem a decisão. Dentro daquilo que carece de controle prévio, há a tal licenciamento, que é só o projeto de arquitetura, em que carece de uma autorização administrativa, de uma licença administrativa, por isso o privado vai dizer à Câmara, atenção, eu tenho aqui um projeto e agora tenho que dizer se eu posso ou se eu não posso. É uma licença, é o licenciamento. Mas depois há a opção da comunicação prévia.
A comunicação prévia é quando o promotor e o técnico decidem, bem, eu conheço as regras todas, eu tenho uma ideia, conheço as regras todas e eu quero já iniciar o meu investimento. Eu vou apresentar o projeto de arquitetura, todas as especialidades prontas, submeto à Câmara e a Câmara vai dizer, tem um prazo para só pôr, para fazer aperfeiçoamento, se não só puser, o promotor pode pagar as taxas para início da obra, para a licença de construção, por autoliquidação e iniciar a obra. Eu sei que isto não é fácil porque a informação depois não está toda disponível, mas temos que ver aqui várias coisas. A informação até está disponível, também é preciso alguma articulação por parte dos técnicos, quem faz a arquitetura, quem faz as especialidades, também é preciso articulação. Nós, Estado, administração pública, às vezes também detectamos essa falha pela parte dos privados. Entre eles não se articula, o promotor não se articula com o arquiteto não se articula com as especialidades. Isto também é uma matéria, somos todas pessoas, como diziam há pouco, e pronto, e as pessoas têm particularidades. Isto pode correr bem ou pode correr mal e não podemos culpar só os procedimentos administrativos. Eles até são claros. Esta opção da comunicação prévia é muito interessante, sendo que no caso dos empreendimentos turísticos, que é aqui que eu queria chegar, há um mecanismo que passa um bocadinho despercebido, que é da comunicação prévia, mesmo em casos em que não seja aplicável. Imaginemos, património, a comunicação prévia não é aplicável. Projeto de arquitetura e especialidades, em geral, no RJUE não é aplicável. Mas nos empreendimentos turísticos é, porque aí há um prazo, ou o interessado pede logo os pareceres às entidades e junta, está aqui tudo, é um empreendimento turístico, tenho aqui uma comunicação prévia, tenho aqui as especialidades, vou iniciar, digam lá se tem alguma coisa a opor. E esse opor deverá ser feito só uma única vez o pedido de elementos, porque se andamos sempre a pedir elementos, o Turismo de Portugal só pede elementos uma vez. No âmbito do parecer, pede-se elementos uma vez, segue-se o Código de Procedimento Administrativo, isto é fundamental. E depois, o prazo da comunicação prévia é um bocadinho mais alargado, são os 60 dias úteis, mas permite iniciar a obra e não esperar pelos licenciamentos. O que é isto do licenciamento? É que se o licenciamento não for atribuído em prazo, a única forma de passar por cima é através, presentemente, do Tribunal do Círculo Administrativo. E isto é o que ninguém quer fazer, até porque é moroso, sabemos os problemas da justiça, sabemos o tempo todo que isto demora. E este é o problema do licenciamento. O deferimento tácito, apesar de haver uma cláusula, uma norma no RJUE sobre o silêncio administrativo, o deferimento tácito não é praticado. E então o licenciamento demora muito tempo. Pensem com carinho nesta possibilidade da comunicação prévia. Esta era uma questão que eu queria referir. E também queria dizer e sugerir que não tenham receio de ler a legislação. E se não souberem qual é, e se tratar de um empreendimento turístico, podem perguntar à Aresp, porque eu sei que sabem, podem perguntar ao Turismo de Portugal ou à Câmara Municipal. Há câmaras que colaboram menos, há câmaras que colaboram bastante. Por isso, vamos por tentativas. Há várias entidades onde se podem dirigir.